filósofo e escritor que lançou o livro Você é Ansioso, que foi finalizado no começo do isolamento e coincidiu inclusive com a ocasião em que as pessoas estão agora mais ansiosas ou redescobrindo a ansiedade, né? Ele vai analisar para a gente quais são as mudanças nas relações sociais e familiares em meio à pandemia do novo coronavírus. Luiz Felipe Pondé, é muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade sua de falar com a gente. É muito importante a gente definir o que é ansiedade, né? De que forma isso é abordado no seu livro. Muito bom tê-lo conosco, um ótimo dia. Bom dia a todos. Para mim é um prazer falar com vocês aí de Feira de Santana, uma cidade em que eu morei, certo? E na Avenida Maria Quitéria, não sei se o nome ainda é esse, essa avenida onde eu morava em Feira de Santana, meu pai trabalhou aí muitos anos. É isso mesmo. E tem irmãos aí, inclusive, é um prazer, ligado à minha história. Inclusive, olha, o seu irmão, o Simar Pondé, trabalhou muito tempo conosco aqui, até algo em torno de uns 2 anos atrás. Então, claro que a família esteve muito bem representada aqui no programa também. É isso mesmo, eu sei. Muito obrigado. Então, esse livro, só o pequeno histórico, ele foi lançado no início da pandemia, mas ele não foi. O projeto não tem nada a ver com a pandemia. Ele foi um projeto que eu comecei a escrever no final do ano passado e ele iria ser lançado mais para o final do primeiro semestre. O que aconteceu é que no começo da pandemia, a pandemia começou primeiro aqui em São Paulo e a gente entrou em quarentena já nos primeiros dias de março e dessas 2 primeiras semanas a vida meio que parou. A universidade não tinha retomado ainda no formato remoto, as atividades paralelas, o mundo corporativo, também as palestras, e só a mídia continuava. Então, eu acabei terminando o livro antes da hora, entende? Foi muito rápido. E é claro que eu assimilei um capítulo sobre a experiência da pandemia, falo dela na introdução, mas o livro foi mantido como uma reflexão sobre a ansiedade no mundo contemporâneo. Porque se ele fosse focado na pandemia, ele seria um livro datado, como se fala, né? Como a gente sabe, jornalismo, a pandemia é uma grande efeméride, né? Que se mantém durante o tempo e depois passa. Então, a ansiedade, como se me perguntou, existem várias formas de se compreender o conceito de ansiedade. Esse livro, especificamente, Você é Ansioso, Reflexões contra o Medo, ele é um livro de sociologia da ansiedade, tá? Então, ele é pensado como a ansiedade gerada a partir de certos marcadores sociais, certos vínculos sociais. É claro que tem, transita pela psicologia, transita pela filosofia, mas ele é um livro de sociologia. A pergunta é, como que o nosso modo de viver social hoje gera ansiedade? Essa é a pergunta do livro. E a ansiedade, o conceito de ansiedade é especificamente o seguinte: a ansiedade brota do fato que nós somos lançados a querer controlar várias variáveis da vida, casamento, filhos, trabalho, sucesso, dinheiro, futuro, previdência privada, certo? Então, a própria agenda no dia a dia. São tantos vínculos sociais e institucionais que demandam de nós uma capacidade de controle, que a ansiedade aparece justamente quando a gente percebe que não vai ter controle disso tudo. É um certo fracasso no plano afetivo da nossa capacidade de controlar as coisas à nossa volta. E aí a pandemia entra no final do livro, né, como eu disse, como um grande exemplo da vida saindo do controle, que foi o que todo mundo experimentou. Agora a coisa está um pouco diferente dos números e tal, a gente está num outro momento que não estava, pelo menos aqui em São Paulo, com certeza, que estava em março e abril. Hoje a gente está num movimento de médio normal, médio, não normal. Mas então é isso que é. O livro é um livro que tenta responder por que o mundo contemporâneo, por que a vida social, trabalho, família, viagem, lazer, redes sociais, por que isso deixa a gente ansioso? Pois é, aqui também a gente está vivendo o
mesmo médio normal, né? Fala-se muito de novo normal, eu não quero associar como novo, porque eu quero que a gente volte àquele velho normal, né? Que a gente passe por isso, passe por essa normalidade e a gente volte ao velho normal. Mas de onde partiu o seu interesse, Pondé, de trabalhar um pouco mais a respeito da ansiedade, fazer esse estudo sociológico a respeito da ansiedade? Já era um desejo seu escrever sobre isso? De onde partiu esse interesse? Então, esse interesse, na verdade, ele partiu na minha história, ele partiu das minhas pesquisas em angústia na filosofia, tá? Eu, já no meu doutorado, em meados dos anos 90, eu já tinha trabalhado esse tema num filósofo no século XVII francês chamado Pascal, que foi o primeiro filósofo que introduziu o tema da angústia, né? Que não é exatamente a mesma coisa que ansiedade, e ansiedade cada vez mais é um termo que transita entre o psico e o social, e angústia é uma coisa que transita muito entre o filosófico e o psicológico. Quem inventou o conceito de angústia foi justamente filósofos como Pascal no 17, Kierkegaard no 19, que batizou, inclusive, o que ficou conhecido como filosofia da existência, que introduziu esse vocabulário como crise existencial, né, que hoje todo mundo conhece, né, e que virou uma linha psicológica. Então, o meu interesse nesse tema surgiu tanto da minha pesquisa de doutorado, quanto surgiu quando eu ainda morava na Bahia, certo? Quando eu estava na Faculdade de Medicina, na UFBA, eu comecei a estudar psicanálise, né? E Freud, Lacan e tal, e eu me interessei muito pelo tema da angústia na psicanálise, por esse sentimento asfixiante de você estar perdido no universo, perdido na vida, não conseguir perceber que existem ameaças à sua volta, à sua capacidade de gestão, como se falaria hoje em dia. Então, eu sempre achei, a partir mesmo enquanto na medicina, na disciplina da psiquiatria, psicologia médica, e depois o meu estudo sistemático de psicanálise, que me levou a me interessar pela filosofia posteriormente, e já aqui em São Paulo, né, na USP. Então, assim, essa percepção de que o ser humano é um ser atormentado, entende? Que, por exemplo, quanto mais você é chamado a projetar uma imagem de sucesso, como hoje todo mundo é chamado, inclusive em redes sociais, porque redes sociais é marketing digital, como a gente sabe, né? Cada live é uma ferramenta de marketing, cada story é uma ferramenta de marketing, né? Cada selfie é uma ferramenta de marketing. Então, mesmo quando a gente é chamado o tempo inteiro ao sucesso, ao resultado, à produtividade, você é acompanhado pela ansiedade continuamente. Então, o capitalismo, a sociedade de mercado, a busca dos resultados são profundamente ansiogênicos. Essa ponte de perceber que, portanto, angústia, ansiedade são fenômenos que são gerados no dia a dia e que acontecem porque você está indo atrás daquilo que todo mundo está indo atrás. Por exemplo, tem uma das coisas que mais gera ansiedade é a busca da felicidade. Gera muita ansiedade. Principalmente quando você começa a fazer cálculos, né? Isso aqui me deixa feliz, essa pessoa não é tão boa. Veja o comportamento das pessoas diante de sites de relacionamento. Você tem ali uma banalização da ideia de vínculo. É como se você estivesse diante de uma liquidação de uma loja de produtos mais baratos, e, no entanto, as pessoas se comportam como se estivessem fazendo escolha no menu de produtos de luxo. É todo mundo super exigente, desiste rapidamente de qualquer um se a pessoa escreveu uma frase que ela não gostou, e isso daí é um enorme celeiro de ansiedade. Pois é, a gente pode, na sua opinião, dividir por faixa etária a ansiedade. Ela tem público-alvo ou é algo que está atormentando, como você disse, todo mundo, todas as idades? O que é que você pensa a respeito dessa questão? Por faixa etária, ela é mais ou menos intensa? Olha, no livro mesmo, eu falo especificamente de ansiedade
dentro de vários segmentos, digamos assim, né? Falo muito dos jovens, aliás, o capítulo mais longo é o capítulo sobre os jovens e a ansiedade, porque os jovens, eu dou aula de graduação há 25 anos, e os jovens são cada vez mais ansiosos, e isso daí não é um achado meu, não descobri a roda, porque tem muita literatura específica que começa a ser traduzida no Brasil, né, principalmente do mundo anglo-americano, em que fala desse estado de ansiedade dos jovens, né, inseguros, tem dificuldade de fazer avaliação, fazer prova, né, fazer chamada oral, né, tem dificuldade de apresentação de seminários, né, se ofendem muito facilmente, né, isso nos Estados Unidos é muito pior que aqui, mas aqui isso já se instalou plenamente, esse processo, e então os jovens são uma área, um segmento especificamente afetado pela ansiedade, e justamente porque o futuro se transformou num bicho-papão, porque o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, a transformação que passa o mercado de trabalho por conta da digitalização, que transforma tudo em empresa de processamento de dados, como se falava antigamente, certo? Empresa de processamento de dados, tudo virou isso, né? E isso faz com que a vida seja, de certa forma, muito líquida, como fala o sociólogo Zygmunt Bauman, né? Então eles têm medo de não conseguir estabelecer vínculos afetivos sólidos ou minimamente sólidos, né? Eles têm dificuldade de confiar nas pessoas e no mundo, né? Apesar de às vezes o marketing mentir sobre isso. Um outro grupo, uma outra faixa etária que eu também discuto no livro é a faixa etária dos longevos, né? Dos idosos. As pessoas vivem mais mergulham numa enorme solidão, cada vez são mais excluídas do mercado de trabalho mais rápido. Se a nota de corte era 50, agora é 40 anos de idade. A gente sabe que, por exemplo, em redação de jornal, a gente pode dizer que é quase 12 anos, para fazer um exagero, certo? Com 15 anos você já deveria ser editor do caderno. Então, assim, é claro que eu estou usando o recurso da redução absurdo que a gente fala em filosofia, porque a verdade não é essa, mas é uma verdade escandalosa. Quer dizer, você cada vez mais vive mais graças à medicina, mas cada vez mais você é expulso do mercado de trabalho mais cedo. Então você cria uma população de idosos, de pessoas longevas, que não encontram forma de entrar no ciclo produtivo, que é o principal espaço de produção descriptado no mundo contemporâneo. É o seu vínculo com o ciclo produtivo, seja lá que área for. Então essas duas faixas etárias eu trabalho bastante no livro. Agora tem outros segmentos, como as ansiedades das mulheres emancipadas, de lidar com várias frentes de trabalho, a ansiedade dos homens em relação à mudança do comportamento das mulheres, que impacta os homens sem saber direito o que é que eles têm que fazer. Então tem, assim, alguns segmentos, né, que eu vou discutir ao longo do livro. Mas em termos de faixa etária, eu diria que o jovem e o idoso são os dois polos onde eu resolvi discutir, porque eu acho que eles são marcadores sociológicos muito interessantes. Os jovens, porque viraram, o mundo espera tudo dos jovens, coitados, e eles não sabem nem, hoje em dia eles não sabem nem qual é a identidade que eles têm, né, em muitos casos, e ao mesmo tempo o mundo propagandeia, e é muito bom mesmo a longevidade, mas no entanto os idosos nem são mais idosos, né? Pessoas de 50 anos, 60 anos vão sendo jogadas fora do mercado de trabalho, e a tendência é que é de 45, 48 logo serão também. É claro que isso depende do segmento de trabalho, ó. Eu estou me referindo mais ao mundo corporativo, especificamente. Bom, e a convivência com ansiedade, né? Uma vez ela batendo a porta, como é que é esse processo na sua visão? O ser humano consegue conviver bem com essa ansiedade de modo geral, ou ela, por vezes, acaba dominando esse ser? Olha, isso eu também discuto no livro, quer dizer, um dos grandes segmentos de tratamento da ansiedade são os psicofármacos, né? Remédios. São remédios que são ansiolíticos, que muitas vezes têm como efeito colateral derrubar a libido, porque ansiedade e libido são da mesma família,
Então a pessoa perde o desejo sexual, mas ela deixa de ser ansiosa. E isso, inclusive, gente jovem, né? Uma vez eu escutei de uma aluna na sala de aula, Pondé, uma menina de 19 anos, linda, Pondé, a vida sem sexo é muito melhor, porque você está procurando a pessoa, sem saber se ela gosta de você, se não gosta, se ela vai responder ao seu desejo ou não. E é melhor, então, de repente, não ter isso, porque é um efeito colateral comum, né? E quando você toma muito ansiolítico, você começar a ter menos desejo sexual, porque desejo sexual gera ansiedade, né? Porque desejo gera ansiedade. Então, assim, um dos grandes problemas do mundo que a gente vive é que você é posto a desejar o tempo inteiro coisas, inclusive sucesso, como eu dizia, e isso vai gerar ansiedade. Por isso que eu critico muito os coaching de prosperidade, né? Que, não sei como que isso está em Feira de Santana, mas aqui em São Paulo isso é uma verdadeira praga, né? Quer dizer, assim, em 3 dias uma aqui pessoa também, vira coach, aí também, né? Em 3 dias uma pessoa vira coach, e muitos coaches trabalham. É claro que a atividade de coach nasceu especificamente ligada à crise de altos executivos, de carreira e tal, tinha um foco, né, um objetivo sério e tal, mas hoje você em 3 dias vira coach e o coach fica prometendo que você vai ser próspero, que você vai ter sucesso na vida e que não sei o que, não tem nada melhor para gerar ansiedade do que isso, porque o sucesso na vida é muito relativo, é muito difícil quando medido em valores objetivos sociais como projeção, virar celebridade, ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem. É claro que existem outras formas de sucesso e essas formas de sucesso muitas vezes implicam em fracassos existenciais. Você pode ficar muito famoso e isso levar a um fracasso na família, na vida afetiva. O cinema está cheio de exemplos disso daí, né? A gente não precisa nem falar. Mas, além dos remédios, uma outra forma são as tentativas de fazer meditação, de fazer yoga, busca de fazer workshops espirituais. E eu também acho que essas formas... A yoga é uma coisa muito séria, muito antiga e de fato ajuda você a enfrentar o dia a dia. Agora, a ideia de você fazer meditação 15 minutos, guiada pelo celular, ou de você fazer workshop de mindfulness ou coisas assim, são, o que eu também discuto no livro, são formas de autoajuda que entram no ciclo da própria ansiedade, porque elas funcionam, passa o efeito, daí você tem que buscar uma experiência maior ainda, né? É claro que isso normalmente está associado a tomar remédios, ou então espiritualidades do tipo, se eu for para a natureza eu não serei ansioso. Mas se você quer ir para a natureza, sai, certo? Então é uma busca de natureza que na verdade já é uma natureza plastificada pelos avanços. Eu não tenho nada contra o Wi-Fi, eu acho ele fundamental, ainda mais hoje em dia, né? A gente está nesses tempos dependendo muito dele. Então eu no livro, na verdade, eu apresento no final do livro, o livro não oferece fórmula, porque livros que oferecem fórmulas normalmente são livros que não são muito sérios, mas o que eu digo no final do livro é que a percepção do imperativo do sucesso, a percepção do domínio do desejo, normalmente leva você a muita ansiedade. Isso é uma descoberta minha, isso é na filosofia grega, sabe? Já na filosofia grega, o desejo era visto como alguma coisa com a qual você deve tomar um certo cuidado, porque senão você é atropelado por ele. Não significa que você deve eliminá-lo, mas você tem que saber que tem uma dialética em relação a ele. Como também eu falo na postura de uma certa elegância na vida, no sentido de você não ficar babando atrás de ser reconhecido, atrás de virar celebridade, ser escravo do número de seguidores, porque isso vai seguramente gerar muita ansiedade em você. Nesse momento que a gente vive, Pondé, as pessoas têm falado muito de legado pós-pandêmico, legado pós-pandemia, né? Que alguns legados devem ficar nas relações interpessoais, devem ficar na forma como as pessoas enxergam o mundo. Do ponto de vista da ansiedade, a pandemia deve deixar algum legado, seja de aumento da ansiedade ou da própria convivência com ela? Olha, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento assim que aparentemente nós estamos vendo uma espécie de platô, né? E um momento em que a gente não saiu da pandemia,
pandemia, mas nós estamos inventando vacinas numa velocidade que ninguém nunca inventou, né? E eu acredito que nesse momento a ansiedade é muito alta em relação a essas coisas que você perguntou, né? Mas uma vez chegada a vacina, sabe, a humanidade viveu há cerca de 100 anos atrás, eu li muito sobre isso nesse período da pandemia, a humanidade viveu uma gripe espanhola conhecida, atualmente famosa, e há 6 meses atrás ninguém lembrava da gripe espanhola, né? Ninguém lembrava. Então, assim, daqui 5 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia, né? As pessoas que perderam entes queridos, é claro que vão lembrar. A geração daqui, quem tiver com 20 anos, daqui 10 anos, pouco vai lembrar da pandemia. Isso, o que eu quero dizer com isso? Não que não seja um sofrimento, cada vida perdida é o absoluto, é óbvio, não tem relativização, não tem história, não tem nada. Mas, assim, o legado pós-pandêmico será, muito provavelmente, imediatamente no Brasil, crise econômica, dificuldade de emprego, empobrecimento de grupos sociais que não conseguiram aderir a agregar valor através das tecnologias remotas. Um legado pós-pandêmico será provavelmente o aumento de trabalho home office, que vai gerar uma série de... Inclusive eu tenho hoje, depois da conversa com você, uma palestra justamente sobre isso, ou seja, as rupturas que o home office causam na vida familiar e na vida privada, os problemas que causa, porque cria uma série de problemas, certo? O seu trabalho vira uma empresa, né? Então, eu acho que quando se fala em termos de legado pós-pandêmico, o mais significativo está na área de trabalho produzido via tecnologias remotas, e educação híbrida e coisas assim. Do ponto de vista da ansiedade vinculada à pandemia especificamente, acho que essa ansiedade ainda vai estar muito ativa ao longo do próximo ano inteiro, ao longo do processo da vacinação, porque as pessoas são muito paranoicas, inclusive porque elas ficam lendo muita coisa nas redes sociais sobre um tema que elas não dominam, que é epidemiologia, que é imunologia. Eu lembro no segundo ano da faculdade, na UFBA, eu lembro do professor de imunologia dizendo que imunologia era uma área que se conhecia muito pouco, e até hoje se conhece muito pouco, né? Então, assim, portanto, o cidadão comum, ele de repente se pôs a ler artigos, e pior, conteúdos de redes sociais que não vêm de fontes de credibilidade. A gente sabe muito bem a discussão, né? Jornalismo, credibilidade e conteúdo sem credibilidade, e ela se põe a ler isso, e isso está gerando paranoia nelas, e tem gente que acha que se você pisar do lado de fora de casa, tem um apocalipse zumbi acontecendo, né? Você vai morrer imediatamente. Não tem nenhuma percepção histórica da história das pandemias, de perceber que essa pandemia, em relação a grandes epidemias, e a espanhola, que foi a primeira grande pandemia mundial, ela não nem empata o jogo em termos de letalidade. De novo, cada morte é um absoluto. Então eu não estou falando do amigo querido que faleceu, certo? Porque hoje a gente tem que fazer esse reparo o tempo inteiro, porque o público é muito sensível. A tendência de muita gente que acha que cada pessoa que fala da mídia está falando dele, ou dela, ou da experiência literal dela. Não. Do ponto de vista histórico, sociológico e epidemiológico, essa pandemia não chega aos pés da espanhola. Na espanhola, as pessoas catavam mortos nas ruas. Os caminhões iam carregando, iam pegar cadáveres jogados nas ruas, certo? Então, inclusive porque não tinha antibiótico para infecção oportunista, não tinha respirador, não tinha tanto médico, né? Não tinha UTI, porque ela também era uma infecção respiratória, né? E então é claro que por isso a mortalidade também foi muito alta. Então a humanidade nunca esteve tão preparada para enfrentar uma pandemia. No entanto, muita gente hoje vive como... Tem gente que fala, a humanidade nunca viveu uma situação de pandemia como essa. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que fazer uma concordância verbal do tipo, o pessoal foram, certo? É um erro histórico de uma dimensão, um cataclisma fazer um raciocínio como esse. Mas isso
Isso acaba fazendo com que, por exemplo, já existam paranoias em relação a vacinas, teorias conspiratórias, se a vacina vem de tal país não serve, tem que vir de outro país, a ciência é controversa. E o senso comum, ele tem uma expectativa de que a ciência tem resposta para ele geométrica. Não é assim. A epidemiologia não é assim, certo? Você, principalmente em agentes infecciosos respiratórios, que saem das vias aéreas respiratórias, em gotículas, e pairam no ar. Cólera, por exemplo, você pode pegar na água. Você sabe que a água podre pode trazer cólera porque ela recebe fezes com cólera, certo? E aí, se você bebe água não tratada, você pega cólera. Agora, afecções respiratórias, como gripes em geral, tem essa coisa de você pegar no ar, é invisível. Então, isso gera nas pessoas uma sensação que está vendo, tipo, um vírus espalhado no mundo e que se ela respirar 1 minuto fora da casa dela, ela cai morta. E o tráfego das redes sociais gera uma saturação de informação, e mesmo na mídia, que muitas vezes é técnica e a pessoa não percebe que há contradições. Um grupo pode falar que uma vacina é assim, o outro grupo diz que é assado. Não é assim que funciona a ciência. A ciência funciona desse jeito. Ela não tem uma resposta como o senso comum quer que tenha. Olha, daqui 2 meses eu vou poder andar no elevador sem máscara. Não é assim. Se discutia máscara na espanhola, se discutia lockdown na espanhola, certo? As discussões que aconteceram agora são praticamente iguais às discussões epidemiológicas que ocorreram na gripe espanhola. Então, assim, me parece que esse momento da saída da pandemia, essa ansiedade estará presente, ela tende a devorar, inclusive, as próprias vacinas. A insegurança, a paranoia, o excesso de informação tende a produzir. Sabe essa coisa, gente, que acha que se você pisa no chão, você pega o vírus? No começo da pandemia, alguns artigos diziam sobre horas e minutos que o vírus dura no chão. Agora isso já caiu em desuso, já não se acha que é assim. Então, o processo científico é de conjectura e refutação. As pessoas pegam o artigo que leram hoje e consideram uma verdade absoluta, quando depois de 3 meses aquilo avançou, inclusive com relação a vírus que ninguém sabe muita coisa, entendeu? Então esse legado pós-pandêmico, do ponto de vista daqui 5 anos, é provavelmente um legado que ninguém vai lembrar muito da pandemia e talvez tenha mais trabalho home office no Brasil, é possível que sim. Né? Agora, neste momento e no ano que vem, até a vacinação se instalar, eu acho que é um momento em que a ansiedade com relação a ela e as vacinas vai continuar muito ativa. Para a gente encerrar, a gente falou também um pouco da pandemia relacionada à própria questão da ansiedade. Eu não poderia deixar de te perguntar como é que está a sua visão sobre o enfrentamento ao coronavírus aqui no Brasil, governos de modo geral, população de modo geral, como estamos passando por isso, aí já saindo da ótica da ansiedade, mas na sua visão, como é que está o enfrentamento à Covid-19 aqui no Brasil? Olha, veja bem, uma primeira questão nessa área foi as polêmicas envolvendo a oposição, que no começo da pandemia aconteceu entre, digamos assim, Bolsonaro, Mandetta, desorientação do Ministério da Saúde, polarização com o Estado de São Paulo e com Dória, que foi o primeiro estado afetado pela pandemia, e o Dória teve uma atitude simetricamente oposta ao Bolsonaro, que foi uma atitude de recepção da mídia, continua sendo assim, e uma atitude de recepção da ciência, grosso modo, né? Enquanto que o Bolsonaro era aquele que chutava os jornalistas, como aliás continua fazendo até agora, e também aquele cara que dizia que é gripezinha, e agora diz que é coisa de bundão, e ficava falando que não era coveiro, certo? Aquilo tudo que a gente já sabe. Então, acho que no início houve muito ruído por causa disso, tá? Muito ruído, e sendo o Brasil uma federação fake, o governo central tem o dinheiro todo da federação, né? E o resultado é que quando Brasília fracassa na orientação, é sempre um problema. O STF, um pouco entre aspas, ajudou a
a melhorar na medida em que ele deu autonomia a governadores, a prefeitos, apesar de que estados e prefeituras não têm autonomia de a arrecadação arrecada, mas manda quase tudo para Brasília e depois Brasília devolve, né? Então, assim, afora esse fato, né, e que não houve nunca lockdown no Brasil, mas se quem lesse literatura científica da espanhola saberia que nunca foi possível lockdown em cidades muito grandes, certo? Como às vezes a mídia falava. Nunca foi possível. Porque cidades muito grandes são muito heterogêneas. É muita gente, certo? E muita atividade econômica. E muita gente que precisa sair, senão não vive. É muito comum aquela coisa da pessoa que pede comida pelo aplicativo e ela esquece que dentro do aplicativo dela está o motoboy. Tá? E que o motoboy está fazendo isso porque senão ele não come. Então, assim, o debate, e às vezes a mídia não ajudou muito nisso, né, em geral, não introduzindo uma informação. Se a mídia tivesse trazido mais comparativos com a experiência da gripe espanhola, isso teria ajudado a acalmar um pouco as pessoas e perceber que essa é uma experiência que a humanidade já passou, e por muitas outras, não em nível global, né, mas em nível local é muito pior que essa. Então daria às pessoas um pouco um parâmetro para elas não acharem que caiu um cometa na Terra, e nunca aconteceu isso antes. O mundo nunca esteve tão preparado para enfrentar uma pandemia como essa, né? No sentido médico, científico, eu quero dizer técnico. Então, assim, então teve esse momento que foi uma largada muito ruim, digamos assim, né? E outra coisa é o fato de cidade nenhuma aqui em São Paulo, quando teve momentos de alta tensão e alto confinamento, o confinamento chegou a 53%, 58%, né? Mas a média o tempo inteiro foi em termos de 50%, medido inclusive a partir da circulação do trânsito, né? E hoje caiu bastante, apesar que ainda tem menos trânsito, porque as escolas e universidades não estão funcionando praticamente, né? As universidades, alguns cursos práticos, no sentido de aulas práticas, mas assim, então, agora, se a gente sair da largada, sabe, o fato é que, por exemplo, aqui no Brasil, nós não vivemos de forma aguda o que aconteceu na Itália e na Espanha, ou seja, o sistema de saúde brasileiro, até agora, certo? Manaus foi um lugar que ficou muito grave, por exemplo, no Amazonas, mas hoje é um dos lugares onde tem menos transmissão, certo? Inclusive por quê? Porque é um lugar que tem muita transmissão, e muita transmissão produz imunidade de rebanho, que é o método que a humanidade sempre passou pelas pandemias e epidemias, é a imunidade de rebanho. Agora a gente tem vacina, o que é uma maravilha, certo? Uma maravilha. E isso vai ajudar a que a gente saia da pandemia ainda mais rápido do que sairia se fosse só pelo método da imunidade natural. Mas essa imunidade coletiva sempre aconteceu na humanidade. Ninguém sabe direito como ela funciona. Você não consegue testá-la claramente. Mas sempre foi assim, né? Então, assim, portanto, eu terminaria dizendo assim, até este momento não houve colapso do sistema de saúde no Brasil. Até esse momento, certo? Então, se não houve colapso do sistema de saúde no Brasil, é porque, pelo menos até esse momento, a pandemia coube dentro do sistema de saúde, incluindo o SUS, o sistema de saúde público, certo? Portanto, isso significa que o confinamento até agora, pelo menos até agora, conseguiu de algum nível de confinamento que aconteceu, o nível de atendimento médico, as soluções que foram apresentadas de formas heterogêneas nos estados e nos municípios, conseguiram até agora conter a pandemia dentro dos limites do sistema de saúde. Até agora. É claro que se eu tenho um ente querido que veio a óbito, tudo que eu estou falando aqui não importa, certo? Eu repito isso para que ninguém ache que nós estamos aqui discutindo o caso dele, especificamente o sofrimento dele. Nós estamos falando de sociologia, de epidemiologia. Epidemiologia é uma área da medicina que é medicina e sociologia ao mesmo tempo. Então eu diria, no começo o Brasil largou muito mal. A gente poderia ter tido até então muito menos mortes, sem dúvida, por conta dessa largada ruim e da péssima condução que o governo Bolsonaro fez até agora da pandemia, péssima, e da falta de respeito e do discurso
descuido de tudo isso que a gente sabe que aconteceu, tá? Eu não estou nem discutindo, não estou discutindo ideologia, estou discutindo resultados de interação com a pandemia especificamente. Mas, ainda assim, até agora, a pandemia coube dentro do sistema de saúde, não houve transbordamento de pessoas morrendo porque não conseguiam chegar até o atendimento. Inclusive, isso acontece em outros casos no sistema de saúde do Brasil, casos em que pessoas não conseguem, ficam esperando no corredor. Isso é uma coisa que a população mais vulnerável do Brasil está acostumada. Então, no sentido geral, né, é claro que está morrendo muita gente e não precisava morrer. Se o governo federal fosse mais responsável e capaz, é claro. Mas, se a gente pensar daqui 10 anos, eu não sei até que ponto, se comparar com outros países, em termos relativos, por exemplo, a Suécia não fez lockdown, né? Não fez confinamento horizontal, como se fala, lockdown é mais radical, não fez confinamento horizontal, teve muitos mortos, agora está experimentando a aparente imunidade de rebanho. Ninguém fala muito mal da Suécia, porque a Suécia é um país chique, ninguém fala mal de país chique, certo? Não se critica dizendo que foi irresponsável. Foi uma opção epidemiológica diferente da maioria. Que foi uma opção epidemiológica pelo sistema neolítico. Produzir imunidade de rebanho. Essa foi a opção epidemiológica da Suécia. Aqui aconteceu mais ou menos da mesma forma, sem ninguém mais por descuido do que por decisão epidemiológica, como foi no caso da Suécia. Mas, terminando, o que eu quero dizer é o seguinte: até agora, a epidemia aparentemente tem cabido dentro do sistema de saúde na sua larga maioria dos casos dos estados e municípios. Isso significa que o sistema não entrou em colapso, mas não há dúvida que a condução na origem federal foi péssima e isso causou muitas mortes desnecessariamente. Luiz Felipe Pondé, a gente agradece imensamente a entrevista, a sua disponibilidade de falar conosco. Muito bom tê-lo aqui conosco na manhã desta quinta-feira, falando sobre o livro, falando sobre a pandemia também, não tem como a gente deixar de falar, e sobre diversos outros assuntos. Bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela entrevista. O prazer foi meu. Muito obrigado, um abraço aí para todos de Feira de Santana. Conversamos então com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, que lançou o livro Você é Ansioso, e o livro estava sendo terminado pelo Luiz Felipe Pondé no momento que a pandemia estourou no Brasil. E aproveitando, ele também contextualizou em um dos seus capítulos, como ele falou aqui conosco. É sempre bom a gente ouvir o Pondé, né? Porque eu até comentava com a Ana Paula aqui, ele é tão profundo a respeito dos temas e consegue discorrer com tanta facilidade sobre eles, que primeiro ele prende a atenção da gente, né, quando a gente para ouvir, e depois porque é interessante o que ele fala, e depois porque ele é profundo. Se você se descuidar, você perde de fato o assunto, e você não quer perder porque acaba sendo muito atrativo. A gente volta e meia tem, né, comentários dele aqui cedidos pelos nossos amigos da Rádio Metrópole, mas muito bom a gente ter. Ele fez um comentário que a gente exibiu aqui, Ana, e eu trouxe aqui, acho que eu já coloquei umas 3 ou 4 vezes aqui, já pedi para repetir, porque eu achei fantástico quando ele fala do sujeito, do militante político, como um sujeito extremamente chato. Aí gerou aquela identidade com o que eu penso, coloquei no ar. Realmente é extremamente chato o militante político. Ele explica muito bem no comentário. Qualquer dia desse a gente mais uma vez coloca para que ele